pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam aí, ó, bastante animados com as nossas aulas online, hein? Não desanime. Hoje nós vamos ver o quê? Interpretação e compreensão de textos. Ah, professora, eu sempre faço confusão. Interpretação, compreensão, é a mesma coisa? Aí é que está, gente. Nós temos que ter na nossa cabeça que são coisas o quê? Diferentes. E é o que a gente vai ver agora. Interpretar é diferente de compreender. Eu posso compreender um texto, mas muitas vezes eu não consigo interpretá-lo. Ah, mas por que acontece isso, hein? Vamos ver então? A compreensão, gente, é o seguinte. Ela está no texto. Então você não precisa ter dúvida. Está escrito ali. Aquilo que você leu é aquilo mesmo. Então, quando você vai fazer uma prova, você vai fazer algum tipo de concurso, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e você tem que interpretar um texto e compreender esse texto. O que acontece quando você vai fazer esse exercício de compreensão? Lá na atividade, quando é uma atividade somente de compreensão daquilo que está escrito no texto, as comandas do exercício, né, o enunciado desse exercício, vai começar geralmente com esses comandos aí, ó. Segundo o texto, no parágrafo tal, o texto informa que, no texto. Então, observem, gente, que são comandos que diz para você que o que precisa ser encontrado está ali no texto. Você não tem que adivinhar nada. Está lá, ó. Segundo o texto, está lá. Eu só tenho que compreender o que está escrito e conseguir responder essa atividade. Perceberam? Então, eu tenho que saber essas comandinhas aí, ó. Então, eu compreendo o texto. Que jeito? Eu sei que o que está escrito ali, eu vou encontrar ali. Eu entendo daquela forma. Segundo o texto, no parágrafo, o texto informa que e no texto. São comandos que dizem que aquilo que eu preciso saber está lá no texto. Eu não tenho que adivinhar nada. Mas e a interpretação, gente? Já é diferente da compreensão. Como eu disse, a compreensão, a informação está lá no texto. Eu não preciso adivinhar. Já a interpretação, gente, é alguma coisa que está fora, que está além do texto. E para que eu consiga interpretar um texto, eu preciso ter um conhecimento de mundo. O que significa ter um conhecimento de mundo? Eu preciso ter certos conhecimentos prévios. O principal deles, gente, eu tenho que ler. Ler muito. Ler coisas boas, livros bons, ler uma notícia, assistir um jornal. Eu tenho que ter informações. Isso é o chamado conhecimento prévio. Então, o que acontece em atividades que eu preciso interpretar e não somente compreender o texto lido? Aí vai ter as seguintes comandas. Olha lá, ó, os enunciados normalmente vão começar dessa forma aqui, ó. Infere-se do texto. O que significa inferir? Alguma coisa que não está clara, mas com as informações que eu tenho, eu consigo chegar a determinada conclusão, certo? Então, inferir significa o quê? Que tem informações ali que não estão claras, mas eu preciso compreender, entender e interpretar com as outras informações que estão ali naquele contexto. Pode também acontecer de na questão vir assim, ó. Conclui-se do texto que, e aí vem a pergunta, a mesma coisa. Não está claro para mim, mas eu volto lá no texto, leio novamente e eu vou chegar em alguma conclusão pelas informações que eu tiver ali. O texto permite deduzir que, a mesma coisa, as informações daquele texto que não estão claras, vai me permitir que eu chegue em alguma dedução. Aí depois também tem um outro tipo de comando. Olha lá, qual a intenção do autor quando afirma tal situação? Volto lá no texto, vou ver que informação que é essa que eu preciso entender melhor para que eu chegue a uma conclusão. Ou seja, qual a intenção do autor quando diz alguma coisa, certo? Então vamos lá. Continua a dúvida aí? Interpretar, compreender, compreensão. Está no texto, não tenho que adivinhar nada. Interpretação.
Ah, esse eu preciso pensar mais um pouquinho para entender. Eu vou ter que ter um certo conhecimento de mundo para que eu chegue à conclusão de algumas coisas que não estão claras no texto e que depende apenas de mim entender. Então, vamos lá. Exemplo. O aluno andava cabisbaixo. Se eu pegar esta frase aqui, gente, eu posso compreendê-la, claro, com certeza, mas eu também posso interpretá-la. De que forma? Observando as informações que eu tenho aqui. Se eu só compreender essa frase, o que eu posso entender dela? O aluno andava cabisbaixo. Eu posso compreender, eu posso entender que esse aluno estava triste. Na verdade, aqui, gente, eu estou o quê? Interpretando. Porque a palavra cabisbaixo aqui, no sentido literal, diz o quê? Que a pessoa está de cabeça baixa. Mas eu entendi aqui que a pessoa, né, o aluno, andava o quê? Triste. Então eu não só compreendi, como eu interpretei. Porque se eu só tivesse compreendido, o que ia acontecer? Eu ia dizer que o aluno andava de cabeça baixa e não daria mais nenhum outro aprofundamento nessa questão. Mas eu tenho já um conhecimento prévio de que a palavra cabisbaixo significa o quê? Quando uma pessoa não está muito bem com ela mesma, né? Ela está triste. Então eu posso interpretar que essa pessoa está triste e também compreender que ela está andando de cabeça baixa. Mas, normalmente, se a gente acha que ela só está andando com a cabeça baixa no sentido real, verdadeiro, literal, né? Eu olho para ela, mas eu não percebo que ela está triste, ela apenas está de cabeça baixa. Mas se eu olhar para ela de cabeça baixa e no semblante dela eu notar alguma coisa diferente, eu vou interpretar sim que ela está triste. Então, uma mesma frase pode me dar duas situações, de só compreender e também de compreender e interpretar, ir além do que está mostrando aí no texto para mim. Então, aqui eu tenho o quê? Compreensão, né? O aluno andava cabisbaixo, ele andava de cabeça baixa, que é o que significa a palavra cabisbaixo, cabeça baixa. Ah, tá em dúvida ainda? Então, vamos melhorar isso daí. Temos aqui um poeminha, olha só. Dá descrição, esse poeminha do Mário Quintana. Olha só, gente. Não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. O que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar entender esse textinho aí, esse poeminha. De acordo com o poema, é correto afirmar que... Vamos ver o que vocês acham junto comigo, gente. Não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. Está escrito isso lá no texto? Em algum momento ele fala que você não deve ter amigos, que criar laços de amizade é algo ruim? Não, não fala. Então nós já vamos... Aliás, vamos só ver aqui a comandinha lá para a gente poder entender. Ó, quando começa de acordo com o poema, significa o quê? Que é uma atividade de compreensão. Então eu tenho que compreender o texto. A resposta que eu busco está lá no texto. Então, vamos lá. Não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. Isso não está escrito lá no texto. Isso aí eu tenho certeza. Então, eu já vou eliminar essa alternativa. Alternativa B. Amigo que não guarda segredos não merece respeito. Gente, isso aqui a gente pode dizer que não estaria errado. Porém, nós teríamos que esse exercício ele deveria ser, para que fosse essa a resposta correta, um exercício de interpretação. Porque eu teria que estar fora do texto. Olha lá, amigo que não guarda segredos não merece respeito. Porém, essa atividade não é de interpretação, e sim de compreensão. Então, nós vamos eliminar essa também. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos? Não, isso também não tem essa informação. Ó, pense que nós estamos fazendo uma atividade de compreensão. Está no texto. As informações do texto diz outra coisa, não isso daqui. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Não está dizendo que você não tem que ter outros amigos para ter um melhor amigo. Então, vamos eliminar. E aí sobra o quê? Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado.
Por quê que pode ser arriscado você revelar segredos para um amigo? Porque ele tem outros amigos que também têm outros amigos. Ou seja, o meu segredo que eu falo para um amigo, vai falar para outro amigo e vai falar para outro amigo. Então, revelar segredos para um amigo pode ser arriscado, se você não quer que esse segredo seja revelado. Então, no caso aqui, a alternativa D seria a correta. Então, aqui eu tenho um outro textinho, ó. Reduzir a poluição causada pelos aerossóis, partículas em suspensão na atmosfera, compostas principalmente por fuligem e enxofre, pode virar um enorme tiro pela culatra. Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerossóis, na verdade, seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, estimulando a formação de nuvens, que também funcionam como barreiras para a energia do Sol. Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo, mas as estimativas mais otimistas indicam que, sem eles, a temperatura global poderia subir 4 graus centígrados até 2100. As pessimistas falam de um aumento de 10 graus centígrados, o que nos colocaria dentro de uma churrasqueira. Como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. Então, eu tenho aqui um textinho e eu tenho uma atividade para fazer relacionada a esse texto. Agora, vamos descobrir se nós vamos interpretar ou se nós vamos compreender nessa atividade. Então, ó, segundo o texto. Então, a resposta dessa minha atividade está no texto, ao comando lá. Se ela está no texto, é uma atividade de compreensão e não de interpretação. O que não quer dizer, gente, que eu não tenho que entender o texto, tá? Então, ó, segundo o texto, o verdadeiro vilão da história é quem? Então, eu tenho que voltar lá no texto e procurar. Gente, para ganhar tempo, se você estiver fazendo uma prova, antes de você ler o texto, leia primeiro o enunciado da atividade, porque na hora que você for ler o texto, você já sabe o que você tem que encontrar nesse texto, certo? Então, segundo o texto, o verdadeiro vilão da história é. Então, vamos procurar no texto, ó, o verdadeiro vilão da história. Achei ele aqui, ó, tava lá no finalzinho. Se tivesse no começo, eu já tinha achado lá no começo também. Então, o verdadeiro vilão da história. Eu preciso saber o quê? Quem que é o verdadeiro vilão da história? Ah lá, as emissões de gás carbônico. O verdadeiro vilão da história. Então, eu já achei a resposta. E ela tem que estar ali em uma daquelas alternativas. Então, olha lá. Então, o verdadeiro vilão da história não é o aquecimento global, e sim as emissões de gás carbônico, que eu já encontrei ali, ó, fazendo esse estudinho que a gente falou. Certo, gente? Então, nesse caso aqui, é uma atividade de compreensão e a alternativa correta é a B. Não é a formação de nuvens e nem as doenças respiratórias, certo? Próximo. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Então, isso aqui é uma fala do José Sarney, que ele falou lá na Veja, de dezembro de 1997. Olha só, hein? Nessa época, ele estava fazendo alguma coisa. Então, o que eu quero saber dessa frase? Se eu vou compreender ou se eu vou interpretar. Então, ó, a comandinha lá, ó, o enunciado do exercício. Deduz-se. Deduzir significa que eu tenho que chegar a alguma conclusão que não está muito clara ali no texto, ela não está escrita ali, mas eu preciso entendê-la de acordo com as informações que eu tenho. Então, eu vou ter um exercício de interpretação. Então, deduz-se pelo texto uma mudança na vida. Esportiva, intelectual, profissional ou sentimental? Então, que mudança que nós tivemos ali? Ele fala, passei a vida atrás de eleitores. Quem que busca eleitores? Político. Quem que busca leitores? Um escritor. Então, que resposta que eu posso ter ali? Que a mudança na vida dele foi esportiva, intelectual, profissional ou sentimental? Então, ele mudou, né, de político para escritor. Então, ele teve uma mudança profissional. Isso aqui, gente, não está escrito no texto, mas eu consigo compreender pelas informações, pelo contexto, né? Pelas outras palavras que estão ali no texto. E também pelo meu conhecimento, porque eu preciso saber o que é um eleitor e eu que preciso saber o que é um leitor, certo? A mesma frase. Só que aqui eu quero saber o quê?
Olha lá, infere-se do texto que a atividade inicial do autor, a mesma coisa, gente, ó, inferir, deduzir e interpretar. Eu preciso estar além do texto, né? Eu preciso entender melhor o texto, as palavras que vêm junto para eu chegar a uma conclusão que não está clara. Então, ó, infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi agradável, duradoura, simples ou honesta. Então, vamos voltar lá no texto, olha lá. Passei a vida. Passar a vida significa o quê? Um tempo curto ou um tempo longo. Então, ele passou muito tempo da vida dele atrás de eleitores, mas naquele momento ele não estava mais atrás de eleitores, e sim de leitores, porque ele escreveu alguma coisa que precisava ser lida. Então, ó, passei a vida é um tempo muito longo. Então, infere-se do texto que a atividade inicial do autor, que nós vimos lá na atividade anterior, que era político, foi duradoura. Qual a informação que me dá? Aquela expressão, passei a vida, é um tempo bastante grande. Então, ela foi duradoura. Perceberam aqui, gente? É uma atividade de interpretação. Não está escrito no texto, mas eu consigo entender por outras informações que tem lá. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos mais um textinho que a gente vai ver na próxima aula, dando sequência, certo? E aí a gente vai entender mais um pouquinho sobre interpretação e compreensão de texto. Espero que até aqui vocês tenham entendido, compreendido, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente!